coisas. Parece que o preparador físico ele fala alguma coisa na entrevista. E eu vou trazer algumas coisas para você. Não vi tudo, né? Só separei algumas notícias pra gente comentar no dia de hoje. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza? Então vamos aqui para a tela do computador. Vamos começar a passar algumas notícias pra gente discutir um pouquinho sobre elas, tá? Vamos aqui e eu vou abrir aqui pelo GE, né? Cadê? Tite sobre campanha do brasileiro, insuficiente, mas são três, insuficiente, mas são 3 rodadas. Vamos ver o que ele falou aqui. Aqui não tem. Vamos lá. Técnico. Cadê? Ah, meu filho, carrega. Isso aí, vamos lá. Técnico Tite voltou a ter boa parte da coletiva de imprensa voltada para o tema pressão e cobrança sobre os resultados do Cruzeiro na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com apenas 1 ponto em 3 rodadas, o treinador relativizou o curto período de trabalho ao avaliar o início de ano. Eu já vou falar sobre isso aqui. Eu entendo que é um curto período de trabalho, né? Eu acho que agora vai estar completando um mês. Não, um mês não. Um mês em pouquinho. Mas são 3 jogos no Brasileiro. Concordo demais. O problema é que tem o Campeonato Mineiro também, tá ligado? Que o único jogo melhorzinho que fez ali foi contra o América agora, né? Se for pra levar em conta que no Mineiro a gente tava mal, ganhou contra o América. No Campeonato Brasileiro que a gente estava mal, empatou contra o Mirassol, é uma evolução de trabalho, né? Mas o torcedor não gosta muito disso, cara. Vamos lá. Facilidade não tem no brasileiro, necessidade de pontuar e performar. O que tem que ter é tranquilidade e discernimento para ter o melhor trabalho. 3 rodadas, cada um faz sua pergunta e análise. Insuficiente para o Cruzeiro, sim, mas são só 3 rodadas. Isso que é foda. Eu concordo que são só 3 rodadas, velho, mas o Campeonato Mineiro, sabe, dá um background pra esse início de 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso que é fogo, tá ligado? O Tite também foi questionado sobre os atos de protesto da torcida e das cobranças. Aí ele fala, né? Entendo as perguntas de vocês. A paixão maior do torcedor é o clube, mas existem outros torcedores que podem ter paciência, que podem olhar de outra forma. Eu não vou responder toda hora. É trabalho e persistência, é performar e ter resultado. Isso vai proporcionar a virada de tensão. Concordo. Se ficar respondendo o torcedor toda hora também, mano, vira aquele jogo só de palavra e dentro de campo que tem que ser mostrado nada, né? Então eu concordo, tem que trabalhar e o resultado, antes de você falar, o resultado tem que vir dentro de campo. É isso mesmo. Na coletiva, o treinador levou para a bancada o preparador físico aqui, ó, que eu tava falando com vocês aqui no começo. Comissão técnica, Fábio, nem vou tentar falar isso aqui. Para comentar sobre a questão física, o treinador destacou que a queda de rendimento foi provocada pela necessidade de se recuperar no Mineiro, após o início ruim, com a utilização de titulares, que não era previsto inicialmente. Mano, eu entendo, mas não concordo. Tudo bem que não dá pra entrar voando, iniciar o Campeonato Mineiro com 10 dias, depois, sei lá, com 15 dias você vai ter que botar o profissional, né, o time titular. Eu sei que não é ideal, mas, mano, sabe, com todo respeito a todos os outros clubes do Campeonato Mineiro, não é pra você tomar a pressão do Tombense, tá ligado? Não é pra você tomar a pressão sei lá, do Norte, tá ligado, mano? Não é pra você... Não é, mano, não é. Tá ligado? É pros caras voltar com o salário que eles ganham, com toda a preparação e estrutura que o Cruzeiro tem, mano, é pros caras voltar da balada direto pro campo e pra ir ganhar desses caras, mano. Assim, então, mas esse é meu ponto de vista, né? Vamos lá. Os resultados acabaram determinando essa sequência. Tivemos tido sim melhores resultados no início. Tivemos tido sim melhores resultados no início, não estávamos fazendo isso. Necessidade e grandeza do Cruzeiro. Vida é opção. Isso foi de preservar. O início foi de preservar os atletas. Aí o resultado não vem, a necessidade de usar se faz necessária.
Mano, o Cruzeiro achou que no Campeonato Mineiro ia dar uma segurada, né, pra ir escalando gradativamente o time titular, mas com três rodadas ali poderia estar sendo eliminado do Campeonato Mineiro, que seria um puta de um vexame, né? Seria um puta do vexame. E o Cruzeiro teve que, mano, se a gente for desclassificado do Campeonato Mineiro aqui, já fica estranho, estranho, estranho pra gente nesse ano, né? E então o Cruzeiro precisou entrar com esses caras, velho. E segundo o Tite, isso daí que causou a queda de preparo físico no time. Não concordo, não concordo, porque desde lá de trás, já falei em alguns vídeos, desde o ano passado, o Cruzeiro no segundo tempo é muito ruim. E esse ano isso vem ficando mais escancarado, tá? Não sei porquê exatamente, mas primeiro jogo contra o Botafogo, primeiro tempo muito igual, segundo tempo o Cruzeiro toma 4, né? Contra o... Quando foi o segundo jogo? Contra o Coritiba, primeiro tempo, né? Aquela coisa, segundo tempo o Cruzeiro toma virada, é foda, mano, é foda. E ano passado também tinha isso, né? Mas só que não tomava virada, era um time que era um primeiro tempo bom, um segundo tempo instável, mas se segurava. Esse ano não tá sendo nem isso, né? Então, assim, foi bom o preparador físico ter vindo aqui dar uma posição, mas não concordo muito com o que ele falou. Entendo, mas não concordo, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, aqui tem da Fernanda. Vamos pro Central da Toca, depois eu volto aqui pra falar do Kenji, mano. Que, meu Deus, vamos lá pro Central da Toca, tá? Separei aqui, vamos lá. Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Tite ou Matheus Bachi, sei lá. Caio Jorge responde sobre a comissão técnica do Cruzeiro. Né? Tá aqui, já tá na tela. Isso aqui é porque acontece. A gente, torcedor, vê muito mais o Matheus ativo na beira do campo, muito mais do que o Tite. E desde os primeiros jogos é isso, sabe? O Tite mais ali na retaguarda, mas o Matheus sempre falando muito, gesticulando muito, falando muito com os jogadores, enquanto o Tite ali mais calmo, chama um, conversa, às vezes não chama ninguém, fica falando de longe. Isso daí pegou muito o torcedor e confesso que eu não tinha visto, só separei porque eu vi o título aqui. Salve Central da Toca, tá aqui os créditos. Atacante Caio Jorge, autor do gol que garantiu o primeiro ponto do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né, no empate de 2-2 contra o Mirassol, em partida disputada nessa noite. Tananã respondeu sobre o trabalho da Comissão Técnica Celeste. O camisa 19 foi questionado sobre quem tem o papel principal no comando da equipe, o treinador Tite ou seu filho, Matheus Bach. Abre aspas, né, aqui o Matheus Pereira. O staff em si da Comissão Técnica são bastante pessoas, né? Acho que 6 ou 7. Então o filho do Tite também conversa muito com a gente nesse termo tático ali, também passando algumas situações algumas situações para ele que precisamos melhorar. Portanto, do jeito que está, a gente não porque do jeito que está, a gente não está satisfeito, afirmou Caio Jorge, tá? Caio Jorge garantiu que havia uma cobrança interna, exaltou o peso da camisa do Cruzeiro, ressaltando haver espaço para melhora. É claro que tem, pô. Um elenco com salários astronômicos, com um investimento como o Pedrinho vem fazendo, não só nos jogadores, como na infraestrutura, mano. Se falar que isso aí é o teto do Cruzeiro, é mandar todo mundo embora e contratar a galera que ganha muito menos e que com certeza faria um trabalho muito, muito, muito parecido com o que os caras estão fazendo agora, né? A gente se cobra bastante, sei que os resultados não estão sendo os melhores, mas o torcedor pode ter certeza que a gente está se cobrando muito internamente. Não tem ninguém satisfeito, sei que a camisa do Cruzeiro pesa muito. A gente sabe dessa responsabilidade que estamos carregando. Então, para eles, torcedores, ficarem tranquilos, que a gente sabe que tem que melhorar. Aqui algumas outras coisas que eu acho que não tem necessidade de falar, só que o próximo confronto do Cruzeiro é dia 14, né, sábado, 7 horas da noite contra o RT, confronto importantíssimo para a gente consolidar aí provavelmente uma classificação no Campeonato Mineiro, né. Uma outra notícia aqui que eu separei, já vou deixar aqui aberta.
Deixa eu ver se é a mesma coisa. Momentos. Tá, complementando, né, a fala ali da comissão técnica ali, principalmente da parte do preparador físico, ele fala aqui, ó, depois, contra o Curitiba, infelizmente, uma derrota, tivemos que correr atrás do resultado e não conseguimos, infelizmente. Sabíamos que teríamos esses problemas hoje, devido ao acúmulo de métricas elevadas. Todas estavam elevadas. Não tivemos atletas lesionados, mas tivemos uma queda de performance físicas hoje. Mudança de rota desde o início da temporada. A ideia do Cruzeiro era utilizar a equipe mista no Campeonato Mineiro e priorizar o brasileiro, né? Já que tem um calendário muito adiantado. Só que acontece, a equipe não performou bem, teve que adiantar o início dos caras e todo mundo não tá no seu mínimo físico, né? Os resultados acabaram determinando essa sequência. Se tivesse tido melhores resultados no início, não estaríamos fazendo isso. A necessidade de resultados e a grandeza do Cruzeiro exige que estejam bem nas duas formas. Como optamos, a vida é uma opção, e a vida é opção. No início de preservar os atletas para a sequência, não sei se o termo é bem preservar. Aí, se o resultado não vem, tem que usar a galera, meu amigo. É isso aí. É isso que aconteceu, tá ligado? A galera tentou, achou que ia dar certo, não sei o que, não sei o que, e não deu, mano. Não deu. E. E é o que tem, tá ligado? Não existe no futebol, o nosso calendário de 1 a 10 a gente vai fazer isso, de 10 a 20 a gente vai começar a progredir. Se o resultado não vem, tem que mudar de rota. Eu acho que demorou, tá? Os caras. Agora falar depois é muito fácil, né? Mas, sei lá, a equipe que iria iniciar o Campeonato Mineiro iniciou com a diferença de 3, 4 dias da equipe que só iria basicamente jogar o brasileiro, né? Então, não sei se foi muito bem planejado isso daí. Enfim, né? Eu quero trazer um pouquinho